Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Bem, hoje nós vamos finalizar a nossa jornada pelas 3 parábolas e a símile, né? Nas nossas últimas iterações nós ressaltamos aspectos importantes nas parábolas que vêm logo após o sermão profético do Senhor em Mateus 24. Ao longo desse conjunto de mensagens, nós viemos adicionando adjetivos, qualidades, atributos que são importantes e que devem permear a vida daqueles que aguardam a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa lista de atributos que nós colecionamos ao longo dessas 3 semanas, né? E essa lista nem de longe é uma lista exaustiva, mas são alguns atributos que nós encontramos nessas parábolas. Nós já temos a fidelidade, nós tratamos na primeira semana. Na primeira semana nós tratamos a fidelidade e a prudência. Na segunda semana nós tratamos a questão da vigilância. Destacamos também que os atributos que nós estamos analisando são complementares entre si e que o conjunto dessas qualidades nos auxilia na nossa caminhada em direção às moradas celestiais, amém? No dia de hoje nós vamos adicionar mais um atributo a essa lista e esse atributo é o zelo. O zelo ele está estreitamente ligado à ideia de interesse, de entusiasmo, de dedicação a algo ou alguma coisa. A negligência, por outro lado, ela traz consigo a ideia oposta do zelo. No entanto, nós precisamos notar que, por mais que possa parecer confuso, é perfeitamente possível nós nos tornarmos negligentes, pensando erroneamente que estamos sendo zelosos. Eu creio que um bom exemplo disso nós podemos encontrar no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 38 e 42, onde nós temos ali a descrição do que aconteceu quando o Senhor chegou na casa de Marta e Maria. Marta achava que estava sendo zelosa ao cuidar da casa, servir os convidados, mas na realidade ela estava negligenciando aquilo que era mais importante, que eram os ensinamentos de Cristo. Quando temos zelo por alguma coisa, nós valorizamos e nos esforçamos para desenvolver e proteger o objeto desse zelo. E nós vamos falar um pouco sobre isso no dia de hoje. A igreja pode se colocar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Vamos ler do versículo 14 ao 18, mas eu creio que nós vamos ir até o 46 no dia de hoje, amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. A igreja pode se assentar. Nesse primeiro versículo, no versículo 14, da parábola dos talentos, assim como nas outras parábolas, nós temos a figura principal do texto se ausentando por um período determinado de tempo. Aqui no texto diz que partindo para fora da terra. Isso claramente vai evocar a ideia do lapso temporal entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 ao 3 e o versículo 18, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Um segundo aspecto interessante é que o texto vai nos falar que o Senhor daqueles servos, antes de partir para fora da terra onde eles habitavam, chamou-os e entregou-lhes os seus bens. E no mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo João, no versículo 16 e 17, a palavra nos diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que eu estou tentando demonstrar para os amados é que existe uma correlação entre os servos da parábola e os servos de Cristo. O que precisa ser entendido é que o cerne do texto que estamos analisando no dia de hoje fala sobre a nossa mordomia, a nossa responsabilidade em administrar de forma zelosa aquilo que nos foi confiado por Cristo até a sua volta. Quando conhecemos a Cristo, quando nos voltamos para Ele, recebemos o Espírito Santo de Deus. Recebemos um ministério, recebemos uma responsabilidade e devemos ser zelosos com essa responsabilidade. Apocalipse 3:11 vai nos dizer o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O texto de Mateus, no capítulo 25, segue dizendo que cada um dos servos, para cada um deles, foi dada uma certa quantidade de talentos. Caso alguém não saiba, dentro do contexto desse texto, talento aqui, ele não está falando de uma qualidade, mas sim de uma unidade de peso, né? Um talento era equivalente a 35 quilos de ouro, de prata, de bronze, né? E se nós pararmos para analisar, até mesmo aquele que recebeu um talento recebeu uma quantia considerável. Se a gente levar em conta, se a gente considerar que foram talentos de ouro, por exemplo, a cotação do ouro eu acho que está R$ 319 a grama, ou grama, né? Então a gente já está falando aí de mais ou menos 13 milhões. Mas a grande questão é que a cada um foi dada uma quantidade, mas essa quantidade foi dada segundo a sua capacidade. Versículo 15 diz isso. A um deu 5 talentos. Mateus 25, 15. E a um deu 5 talentos. A outro deu 2 talentos. E a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Veja que aqui não existe nenhum tipo de injustiça na divisão, né? Não existe nenhum tipo de discriminação, de favorecimento de um em detrimento do outro. Mas o Senhor daqueles servos, conhecendo cada um deles, distribuiu os seus bens entre eles segundo a capacidade administrativa de cada um. Isso fala muito aos nossos corações, irmãos, porque se Deus nos chamou para um determinado fim, para uma determinada obra, é porque Ele entende que nós temos capacidade para exercer aquilo. Porque Ele conhece o nosso interior e Ele mesmo é quem nos capacita para tal. Isso é extremamente importante porque nos mostra, em primeiro lugar, que nós temos um Senhor que conhece a cada um de nós intimamente, profundamente, que sabe as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. Ele sabe o momento de nos auxiliar. Ele conhece tudo isso. Em segundo lugar, é importante, pois nos adverte que, por mais difícil que possa parecer a missão, se Ele nos deu a responsabilidade, é porque somos capazes de executar a tarefa. Vamos ser zelosos,
e executar, ou vamos ser negligentes e deixarmos ela de lado? Isso é uma outra questão. Em terceiro lugar, é importante, pois nos mostra que, mantidas as proporções, todos nós temos a mesma responsabilidade de zelar pelo que nos foi confiado. É importante, pois nos faz lembrar que, mantidas as proporções, todos nós passamos de uma forma ou de outra pelas mesmas dificuldades ao longo do caminho. Uns têm dificuldade de se expressar, outros têm dificuldades de entender, outros têm dificuldade de se relacionar, mas todos estão passando por algum tipo de dificuldade. A nossa obrigação é seguir adiante, vencermos essas limitações em Cristo, buscando sempre nele aquilo que nos falta. Assim foi na vida de Paulo, assim foi na vida de Pedro, assim tem sido na vida de tantos irmãos ao longo de tantos anos. Não é como se fosse mais simples para o evangelista Reginaldo do que para o pastor Cleiton ou para o irmão Hermélio. Não é como se fosse mais simples para a irmã Janete do que para a irmã Cláudia. Todos, mantida a proporção, enfrentam alguma dificuldade. Todos choram, todos em algum momento da caminhada acharam que não iam conseguir seguir adiante. A questão é qual atitude você tem diante disso. Será que olhamos para aquilo que temos em Cristo e falamos: eu preciso cuidar disso. Eu não posso deixar que a chama do Espírito Santo em mim venha se extinguir. Eu preciso colocar mais combustível. Ou será que somente sentamos e observamos a chama apagar aos poucos? E a pergunta que segue deve ser a seguinte, irmãos: por quê? Por que nessa parábola 2 servos foram bem-sucedidos na sua empreitada e um desses servos vai ser reprovado? Porque o texto segue dizendo o seguinte: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez com eles contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será tirado, e terá em abundância. A qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por quê, irmãos? Porque 2 servos foram bem-sucedidos e 1 foi reprovado. Como nós dissemos, até mesmo aquele que recebeu 1 talento tinha 35 quilos de algum metal precioso. Havia margem para negociação, havia margem para negociar e multiplicar aquilo. Se ele tivesse dúvida, ele poderia ter olhado os outros 2 servos, como que esses servos têm agido, como que esses outros têm feito, como que eles têm granjeado outros talentos.
A diferença, irmãos, é simples. 2 foram zelosos e 1 foi negligente. No versículo 18 diz: mas o que recebeu 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando falamos de bens, de talentos, não estamos falando somente de coisas sobrenaturais como a graça, o Espírito Santo, a palavra de Deus, mas também estamos tratando de coisas naturais como a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida. Tudo isso são dádivas que Deus nos concede. E dentro desse contexto, nós precisamos nos perguntar: temos sido zelosos com essas coisas preciosas que Deus deixou sob a nossa administração? Como eu tenho gerido a minha vida? Como eu tenho lidado na minha família? Como eu tenho lidado no meu dia a dia? Como eu tenho olhado para a graça de Deus? Como eu tenho olhado para a presença de Deus na minha vida? Será que eu tenho sido zeloso? Quando lemos essa parábola, como nós nos enxergamos dentro desse texto? Nós nos enxergamos como aqueles que estão negociando e multiplicando os seus talentos, ou como aquele que está escondendo na terra, acreditando que é o melhor a ser feito? Porque quando nós falamos de palavra de Deus, de vida com Deus, pouco importa aquilo que eu acho, irmão. Pouco importa aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que devia ser feito. Importa aquilo que Deus determina que seja feito. Importa aquilo que Deus quer que eu faça. Porque se fosse para eu viver segundo o meu próprio jeito de pensar, eu não precisava me arrepender e nem seguir a Cristo. Nós temos a responsabilidade de sermos luz e sal nessa terra. E diante disso vem a pergunta: qual foi a última vez que nós anunciamos o Evangelho? Que nós anunciamos as boas novas? Se é que consideramos o estar em Cristo e o viver em Cristo como algo que deva ser anunciado. Porque quando recebemos uma oportunidade de emprego, ou ganhamos uma herança, ou recebemos qualquer tipo de dádiva, qualquer coisa que consideramos boa, a primeira coisa que fazemos é contar para todas as pessoas ao nosso redor. E aí diante de ti está o Evangelho, a salvação, a vida eterna. E o que nós temos feito com isso? Será que não nos empolgamos mais com isso? Será que diante do trabalho de negociar os talentos, nós preferimos a comodidade de enterrá-lo na terra? Eu acho que todos nós aqui já brincamos em algum momento com isso e dissemos: eu não quero nem saber como que eu vou chegar no céu, eu quero chegar lá. Mas deixando de lado um pouco a brincadeira e fazendo uma reflexão sobre isso, será que Cristo morreu por nós para nós somente chegarmos lá? Será que passar com 6 é o ideal? Ou deveríamos nos esforçar para tirarmos um 10? Estávamos perdidos, irmãos. Estávamos numa situação deplorável. Qualquer um que olhasse para nós veria as nossas vergonhas. Ele morreu para fazer propiciação pelos nossos pecados, para que a nossa nudez não fosse exposta. Quando falamos do seu amor, quando falamos da sua graça, não pode haver outro sentimento em nosso coração senão a alegria daqueles que anunciam as boas novas. Percebem isso? Você que anda por aí, enterrando o seu talento na lama desse mundo, por que você tem escolhido viver distante de Cristo? Por que você tem escolhido viver diante de um Deus que te ama, que é misericordioso, que quer viver em comunhão contigo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nessa manhã. O nosso corpo, ele pertence a Cristo. A nossa alma, ela pertence a Cristo. A tua voz, a tua família, o teu intelecto, as tuas capacidades, tudo isso pertence a Cristo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Romanos 11:36 vai nos dizer que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Desenterra esse talento, meu querido. O que Deus colocou na sua vida é para ser usado, não é para ser guardado dentro de uma gaveta,
a percepção espiritual, a visão espiritual. Os dons de Deus na sua vida não são para serem jogados em segundo plano. O tempo da letargia acabou. Nós caminhamos para os momentos finais desta terra. O mundo cada vez mais está com a sua visão deturpada. Desenterre esse talento e negocie com ele. Existem pessoas carentes, necessitadas dessa palavra. Existem pessoas que olham para ti e esperam de ti. Existem pessoas que esperam de ti uma palavra da parte de Deus. E Deus coloca essa palavra no teu coração. Deus te dá esse entendimento. E o que você faz, amado? Você enterra. Comece a negociar. Negociar os talentos dentro do texto é um eufemismo para trabalhar, para anunciar a palavra, para ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa, para trazer outros ao arrependimento através da exortação, do ensino, da correção. O servo que não negocia, o servo que não trabalha, é o servo que não é zeloso. O servo que não é zeloso é o servo negligente. O servo negligente é o servo inútil. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Desenterre esse talento, amado. Desenterre esse talento, porque haverá um juízo. No versículo 31 diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E podemos nos perguntar qual é a diferença que separa esses dois grupos. Durante todas essas semanas, nós percebemos que sempre existem dois grupos. Nós percebemos que também que por um período de tempo, quando você faz a leitura, num primeiro momento, esses dois grupos parecem ser iguais, mas com o tempo fica evidenciado a diferença. Bodes e ovelhas, até existe uma certa similaridade entre eles, concordam? Ambos são ruminantes, ambos produzem carne, ambos produzem leite. Mas acontece que para por aí, irmãos. A forma de viver, de agir, de se comportar de um é totalmente diferente da do outro. Eu tenho um colega que ele falou assim: rapaz, aqui em casa tá crescendo muito capim, eu tô pensando em ter um sítio, né? Tá crescendo muito capim, eu tô pensando em comprar uns bodes e colocar lá. Eu falei assim: quando você chegar lá, depois de um mês não vai ter nem casa, né? Porque o bode ele vai destruindo tudo, né? De forma simples e sucinta, irmão, em um grupo você vai encontrar fidelidade, prudência, vigilância, zelo, enquanto no outro grupo você vai encontrar exatamente o oposto: infidelidade, imprudência, desleixo e negligência. Em um grupo nós temos aquilo que nós chamamos de cristãos nominais. Um grande problema da igreja moderna. Por que eu digo que são cristãos nominais? Leia comigo o versículo 44 e 45.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiros, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Perceba, eles demonstram alguma familiaridade com aquilo que deveria ser feito por cristãos verdadeiros. Eles não estão à parte de tudo, eles compreendem um pouco ali da liturgia, de como deveria ser, como deveriam falar, como deveriam agir. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes. O que é isso, irmãos? Negligência. Deveria fazer, mas não fez. Deveríamos guardar as nossas vidas em santidade, mas não guardamos. Deveríamos buscar a presença de Deus, mas não buscamos. Deveríamos cuidar dos nossos irmãos, mas exploramos. Deveríamos ter zelo, mas somos negligentes. E o Senhor fala: não o fizestes a mim. Mas quando olhamos para o outro grupo, para os cristãos verdadeiros, e eu quero abrir um parêntese para dizer que é uma espécie rara nos nossos dias, quando nós encontramos nós devemos chamar a sociedade protetora dos cristãos, identificar ele e deixar ele ali, guardadinho, irmãos, para que eles não se corrompam ou não se percam. Leia do versículo 37 ao 40 comigo. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste, zelo. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sei aquilo que eu preciso fazer. Como cristão, eu não questiono, eu faço. Ah, mas eu não gosto, eu não acho que tem que ser. Não. Não é para opinar, é para executar aquilo que o Senhor determinou. Eu faço, porque com isso eu me torno zeloso, cuidadoso. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É muito interessante porque quando o Senhor diz: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, mostra uma proximidade de Cristo com aquilo que acontece na sua igreja. Então, irmãos, qualquer pessoa que adentra pelas portas desse lugar, ele pode me enganar, mas ele jamais estará enganando aquele que nos chamou da morte para a vida. Porque ele conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe o intento do nosso coração. A símile que nós acabamos de ler, a comparação que fecha toda essa cena, ela ressalta o fato de que Deus não está indiferente a tudo que temos visto no mundo. Ela nos mostra que no seu devido tempo, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ela nos lembra que aqueles que foram fiéis, prudentes, vigilantes e zelosos herdarão o reino. Mas ela também mostra que os que viveram de qualquer maneira, ou seja,
que viveram à parte, afastados de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, serão condenados. Para encerrar, irmãos, tomando como base tudo aquilo que nós vimos nessas 3 semanas, a reflexão que nós precisamos fazer é a seguinte: condenação ou vida eterna? Em qual direção nós temos caminhado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? A igreja pode se colocar de pé.